Boa noite, eu sou Giovânia P. Eu estou aqui estamos todas nós aqui para o lançamento das Escrituras Negras 2, As Marcas, que é uma obra que visa trabalhar essa ideia da visibilidade, da valorização da escrita negra feminina, da gente perceber, da gente mostrar para as pessoas, né, que existe um universo de mulheres negras que escrevem e que escrevem coisas maravilhosas e que as pessoas estão do nosso lado e elas muitas vezes não percebem, muitas vezes nem é até difícil para muitas pessoas pensarem a ideia de que de pensar a mulher negra como intelectual, de pensar a mulher negra como escritora, porque a gente cresceu vendo, a gente não cresceu vendo recebendo nas nossas escolas livros de mulheres negras, a literatura negra, nem a literatura, muito menos de mulher negra. Então, isso cria um certo distanciamento, como se a mulher negra ela servisse para várias coisas, para limpar o chão, para ser a porteira, para ser a babá, mas não para ser a intelectual, mas não para ser a escritora, mas não para ser a juíza, né? E a gente precisa perceber que a mulher pode ser o que ela quiser, o homem também, é óbvio, e que nós, mulheres negras, somos toda essa riqueza de diversidade entre nós, existem muitas que escrevem, e a beleza das coisas que estas mulheres que escrevem, qual a beleza que há nesse trabalho. É por isso que a gente vem traçando esse trabalho. O ano passado a gente lançou As Escrituras Negras 1, que foi A Mulher que Reluz em Mim. Agora a gente está lançando As Escrituras Negras 2, As Marcas, e lá para o fim do ano a gente entra o regulamento para As Escrituras Negras 3, né? Que vai ter outra temática. E a gente está, assim, construindo essa estrada, tentando se unir e mostrar o que é que a gente vem produzindo. Eu convido todos vocês a conhecerem a obra, conhecerem essas pretas maravilhosas que a gente tem aqui, e chamo Érica para conversar com a gente. Boa noite, gente. Eu sou Érica Azevedo e inicialmente quero agradecer a você, Giovânia, pela oportunidade, né, pelo convite, e agradecer a todas as outras mulheres, né, por estarmos juntas nesta caminhada. Estou muito feliz de estar reunida nesta coletânea com mulheres negras de todo o país e conhecer outros trabalhos, né, conhecer trabalhos de mulheres que eu ainda não conhecia, e eu tenho certeza que esta coletânea será apenas o primeiro passo, né, de outros trabalhos que faremos juntas. Os poemas que eu enviei para a coletânea são Ritual, Desajuste e Poética da Água, que são poemas que eu escrevi pensando nessa perspectiva mesmo das marcas, né? E Ritual foi o primeiro poema que eu escrevi conscientemente, pensando o lugar da mulher e da mulher negra. Inicialmente eu não pensava nessa questão, eu escrevi aleatoriamente. É muito recente, talvez 8 ou 5 anos, assim, esses poemas que eu venho escrevendo com essa consciência mesmo, enquanto mulher negra. E estou muito feliz de poder tê-los nesta coletânea. Espero que vocês adquiram o livro e que conheçam os meus poemas e destas mulheres maravilhosas, né, que estão juntos aqui, né, nesta coletânea maravilhosa. Então, é isso que eu tenho a dizer e agradecer. Muito grata por estar aqui com todas vocês.
Érica, obrigada pela participação, por estar junto com a gente nessa estrada, né? O Lindevânia, fala aí dessa sua terrinha gostosa. Vixe, eu tô com uma saudade tão grande da farinha do Maranhão. Eu gostei demais da farinha do Maranhão e da farinha de Manaus. Vixe Maria, ô coisa boa da molesta. Conhece da Bahia, Giovânia? Oi? E que a Ah, Bahia também, né? Sim. Aham. Oi, gente, boa noite. Boa noite, Giovânia, Fátima, Érica, Helena, todas vocês. É um prazer, uma alegria imensa estar com vocês nesse novo trabalho, nessa antologia. Venham para o Maranhão, venha novamente, viu, Giovânia? Eu vou falar um pouquinho para vocês sobre mim e sobre o meu trabalho no nosso livro, né? O meu nome é Lindevânia Martins, eu moro aqui em São Luís do Maranhão, mas eu nasci numa cidade pequena aqui do Maranhão chamada Pinheiro, e depois, já no final da adolescência, eu me mudei para São Luís. Eu sou defensora pública aqui, eu trabalho com mulheres em situação de violência e também com população LGBT. Antes eu fui delegada de polícia, também trabalhando com mulheres. Também sou poeta, escritora, tenho alguns livros publicados, já estive aqui em algumas antologias com algumas de vocês, como a Fátima, minha companheira do Mulher das Letras, com a Giovânia. No nosso livro, eu trago 2 poemas que foram escritos pensando no diálogo, né? Um diálogo com a cidade que eu moro, com São Luís do Maranhão, pensando de como é que a cidade trata esses corpos, né, que estão circulando por ela, a cidade que é muito territorial, como é que a cidade trata os corpos negros, em especial os corpos das mulheres, né? E o outro poema que se chama Construção é um poema que eu fiz para uma pessoa que vive aparecendo nos meus textos, né? Uma pessoa que já faleceu, mas que é muito guardada dentro de mim, que é a minha avó, né? A minha avó é uma mulher negra de pele retinta, né? Se eu nasci na cidade de Pinheiro, no interior do Maranhão, a minha avó nasceu no interior do interior, nasceu na Rural de Pinheiro, em um lugar chamado Bonzário, né? Que é uma zona bem isolada, bem rural. A minha avó foi catadora de coco, que é uma atividade muito comum nessas zonas rurais aqui do maranhenses, né? Ela foi lavradora, depois ela foi empregada doméstica, ela era analfabeta, foi mãe solteira, e a minha avó sofreu muita discriminação, embora ela nunca abaixasse a cabeça e sempre tivesse um espírito rebelde, né? A forma que ela tinha de proteger a filha dela, a minha mãe foi filha única, e proteger depois as netas, né? Querendo evitar que a gente passasse pelo mesmo tipo, né, de violência que ela sofreu, né? Era, por exemplo, nos incentivar para a gente casar, já que ela era mãe solteira, sofreu muito por isso, né? E essa questão racial, que para ela era uma questão muito forte, que embora ela sempre levantasse a voz com os de fora, né, para falar contra a opressão, contra o racismo, com a gente o discurso dela era de vocês têm que casar com pessoas brancas para poder nascerem filhos mais claros, vocês têm que alisar o cabelo. E aí o meu grande ponto é de ver o quanto que a minha avó foi infeliz com tudo isso, né? E como é que a minha avó, ela não viu, ela morreu sem ver o movimento das mulheres, né? Sem ver o quanto que a gente cresceu e o quanto que a gente está criando coisas no mundo, sem ver uma iniciativa linda como essa da Giovânia. Então, sempre que eu falo da minha avó, eu fico muito emocionada. Eu achei que eu não ia me emocionar agora, porque eu já falei sobre isso antes, mas é inevitável. Então é isso, gente. É um prazer estar com vocês essa noite. Muito obrigada. obrigada, Lindevânia. Cecília, vamos para tu. E vocês sabiam que a nossa coletânea ela está homenageando Maria Firmina dos Reis. E por que ela está homenageando Maria Firmina dos Reis? Porque Maria Firmina dos Reis ela marca a literatura feminina negra no nosso país, a escrita do romance. E aí, quando eu fui pensar em qual é a autora que a gente pode homenagear
nessa nossa coletânea eu fiz, não tem como, uma criatura como Maria Firmina, um ponto tão... É um marco, né? Não é só uma marca, é um marco na literatura negra feminina no nosso país, e é um marco na literatura, na construção literária do romance. E aí acabou de entrar nossa colega Selma Maria, que fez o poema em homenagem a Maria Firmina, para a gente poder estar reverenciando essa grande mulher aqui na nossa obra. Cecília, a gente vai conversar contigo, depois a gente vai lá para Selma. Boa noite para todas, todos e todes. Eu sou Cecília Peixoto, daqui de Salvador, Bahia. E eu estou nessa coletânea Marcas com um texto dedicado ao meu pai. Como todos os trabalhadores, ele foi um homem que passou por muitas dificuldades. Casado, meus pais são casados há mais de 62 anos. Há 62 anos são casados, e que entre noivado e namoro, aquelas coisas de décadas passadas, eles tinham que se arrumar para casar, então eles têm muitos anos de convivência, têm 89 anos. E a minha alegria em ver publicado este texto em homenagem a ele é por tudo que ele construiu, não é? A gente sabe que nessa cidade, nesse país, a sociedade ela é muito excludente, ela é excludente para as pessoas de pele retinta e para os negros também de pele clara. E meu pai e minha mãe são assim, né? Minha mãe é negra, pele retinta, meu pai é um homem negro de pele clara. E eles fizeram um compromisso, assumiram um compromisso, segundo eles me disseram depois, que teriam que formar os 2 filhos, coisas que eles não conseguiram. E com muito sacrifício, eu e meu irmão somos só nós dois, nós fizemos nós conseguimos formar, né, e ter a graduação. E eu escrevi esse texto para ele há muito tempo, porque uma vez eu escutei ele dizer, ele não percebeu que eu ia escutar. Ele disse assim para uma pessoa, amigo dele: eu formei 2 filhos com o martelo na mão, porque meu pai é estufador. Então isso assim calou muito fundo, né? Porque nós sabemos o quanto a sociedade capitalista, o capitalismo selvagem, ele é perverso, né? Principalmente com as pessoas que representam a maioria afrodescendentes. E eu não consigo falar 2, 3, 4 vezes sem me emocionar. Então, eu continuo com aquele nozinho na garganta todas as vezes que eu falo dele, porque eu disse a ele há muito tempo, eu sempre digo a ele que o dia que eu perder ele, eu vou perder uma parte, porque foi um homem que me ensinou muito, é um homem que ainda me ensina, e que durante, até o vestibular, todas as questões de respeito à Era Vargas, a política, eu conta das conversas. Chegava a qualquer hora, a hora que ele chegava do trabalho era para nos orientar, para fazer as 4 operações. Eu nunca esqueço isso. E a luta dele mesmo, de chegar meia-noite, 1h da manhã, não ter sábado, não ter domingo. E o mais interessante, sabe, Giovanni, é que meu pai nunca tirou férias, porque as férias de meu pai era para comprar os nossos livros. Então, ele nunca tirou férias na vida dele, porque todos os meses que era para tirar férias, ele vendia as férias dele para comprar os livros da gente, geralmente no início, entre janeiro e fevereiro. Então, eu acho que essa escritura, esse vídeo, todas essas nossas histórias, elas servem como representatividade para as gerações de leitores que estão sendo formadas e que vão se formar, porque nós estamos construindo uma história de representatividade que eu, Cecília, não achei na minha época, né?
Então, eu acho que nós estamos escrevendo uma outra parte, reescrevendo a nossa história a partir desse momento em que nós saímos desse espaço que tentaram nos colocar e estamos escrevendo, falando as nossas escritas pretas, tá? Então, é isso. Obrigada e parabéns pela iniciativa dessas escrituras negras em que nós estamos recontando a nossa história. Obrigada, Cecília. É muito bom a gente poder ver que uma coisa, né? É simples essa ideia de marca, mas é uma ideia que ela perpassa um universo de coisas, perpassa as pessoas que passaram nas nossas vidas, perpassa as marcas que o tempo deixa na nossa alma, no nosso corpo. Eu trouxe uma poesia para o livro, que é uma poesia para minha avó paterna, que fala das marcas de violência que meu avô deixou no corpo dela. E às vezes você tem um universo de marcas e às vezes elas são físicas e alguém pode ver quando você leva um corte, por exemplo, e fica ali, né? Aquela marca daquele corte, mas essa marca que o pai deixa, que a avó deixa, que a cidade deixa, essas marcas, elas estão dentro da gente, quem olha para a gente não vê, se a gente não transborda na literatura, fica só dentro da gente, né? Ô, Fátima, querida, tenta dar uma desligada aí nesse teu microfone. Eu tenho tentando e não estava conseguindo. Não estava encontrando, né? Às vezes aparece, outras vezes não. Aqui. Achou? Oba! Sim, né? Ô, Selma, prazer ter você aqui com a gente. Fala um pouquinho como é que foi o processo de estar na coletânea, de receber esse convite para escrever o poema em homenagem a Maria Firmina. Primeiro, boa noite. Quantas mulheres lindas, maravilhosas, quanto cabelo, quanto tom de pele. Olha, tem a minha interferência aqui, eu vou tentar colocar, mas é assim, esse cachorro resolve latir exatamente na hora que ele não deveria. Eu acho que ele é um poeta, entendeu? Eu acho que ele é um poeta. Eu acho que esse é o problema dele, né? Porque eu estava dando aula também, tive que quase que... E ele é desse tamanho, tem 2 quilos, mas é uma ala sem alça, né? Não deve estar passando alguém no corredor e aí... Bom, em primeiro lugar, é maravilhoso, né, estar aqui, dizer da minha gratidão, da honra enorme que eu senti ao receber esse convite. Eu estou muito emocionada, né, porque parece que as coisas, né, nesse momento que a gente está vivendo, de tanta dor, de tanto sofrimento, né, de tantas perdas, eu estou tendo a oportunidade de participar de 2 projetos lindos, né? Esse projeto, né, Escrituras Negras, Marcas, em homenagem a Maria Firmina, e também de um outro projeto, que também é um projeto coletivo, que são as Carolinas. Mas eu tenho que dizer para a Giovana que a iniciativa dela de criar esse canal, de trazer esse espaço para divulgar as nossas produções, de trazer esses diferentes estilos, essas diferentes formatações, essas diferentes concepções estéticas sobre memória, essa memória que se traduz nos nossos corpos, nos nossos cabelos, na nossa movimentação. E falar e homenagear a Maria Firmina, eu acho que é homenagear a cada uma de vocês que estão aqui nesse momento, nessa antologia. Maria Firmina, ela inaugura para a gente, ou ela marca para a gente esse lugar de que nós somos visíveis, nós somos poderosas, nós somos potentes. Então, quando eu li a biografia, né, e eu fui fazer esse estudo, ler a biografia, fui ler Úrsula, fui fazer algumas pesquisas para construir o poema, eu me deparo com alguns comentários que são comentários de quem não é uma mulher preta, de quem não tem uma história como a nossa história, como a história da Cecília, que me antecedeu,
e que diz o seguinte: ela morreu uma escritora pobre e desconhecida. Aí eu fico pensando, que a riqueza maior do que viver até os 92 anos, que a riqueza maior do que construir escolas, ter inaugurado uma escola que foi uma das primeiras escolas mistas, né, nesse país, no norte do país, no nordeste desse país, que é a história mais rica, que é a história mais potente de escrever um romance, né, do fôlego e da potência estética e literária que é a Úrsula, onde os personagens eles são construídos com uma densidade e com uma articulação com as questões que estão pautadas no nosso cotidiano até hoje. Quer dizer, falar de uma humanidade de ser pessoas negras dentro ainda de uma sociedade escravocrata, que escravizava os corpos dos africanos e dos seus descendentes. Quer dizer, que riqueza maior de ser essa pessoa que trouxe para a gente, que deixou para a gente esse legado. Então, a nossa história, nós, mulheres pretas, negras, que temos as nossas escritas, os nossos fazeres, os nossos sentimentos, a presença de cada um dos nossos, sejam esses nossos, né, como parentes próximos ou distantes, sejam de sangue, sejam dos espaços de fé que a gente vive, ou de não outros espaços. Quer dizer, nós somos pessoas maravilhosas, riquíssimas. Então, o tempo todo, eu sempre digo isso para os meus alunos. Eu me orgulho, eu terminei uma aula agora, onde eu tenho alunos que, nesse momento de pandemia, são obrigados a assistir a aula por um celular, alguns estão pagando com uma dificuldade danada para poder conseguir acessar as aulas. E aí eu me esforço muito, e me esforço porque eles se esforçam. Eles assistem aula no metrô, no trem, no ônibus. E aí, uma coisa que eu vou fazer, Giovana, por força desse teu convite, de todos que estão aqui presentes, e que a Cecília acabou de falar, eu vou ler o poema da Cecília assim que o livro chegar para os meus alunos, porque esse poema, nós somos poesia, e esses poemas falam muito de nós. Eu sou uma professora que trabalho com o curso de formação de professoras que vão ser alfabetizadoras, professoras que vão formar professoras, então a gente precisa compartilhar. E aí dizer, Giovana, gratidão, não tem nome para isso, né? A gente está escrevendo o nosso nome na história e você propiciou isso para mim com esse convite. Eu estou assim, estou toda cheia, sabe? Já sou uma perua, sabe? Sou assim, sabe? Cheia de circunstância, né? Porque eu sempre brinco que eu sou uma sexagenária, muito mais genária do que sex, né? Porque eu sou uma senhora de 65 anos, belíssima, gatíssima, toda me querendo, né? Estou colocando meu currículo na praça. Se vocês souberem de alguém que tem interesse nesse corpinho lindo, vocês podem colocar, porque meu corpo é poesia. Eu também faço poesia com o corpo. E aí, gente, muito obrigado. Gratidão enorme da gente poder estar aqui. Espero que eu não tenha dito demais. Eu disse o que você queria ouvir ou falei demais? Fala para mim. Gratidão a você por aceitar o convite. Gratidão. É gostoso, né? Porque a gente vai descobrindo a coisa que eu mais gosto. Eu estava dizendo para a Fátima esses dias, a coisa que eu mais gosto no processo de organizar essas coletâneas, essa descoberta de mulheres de vários cantos, cada uma com a forma de escrever distinta e a beleza da escrita. Isso é maravilhoso, eu fico toda arrepiada. É muito bom. Fátima, conversa um pouquinho com a gente, Preta. Fátima é uma pessoa que está... Essa é a 4ª coletânea que eu organizo, ela está em todas elas. Ela está no Livro das Marias 1, no Livro das Marias 2, nas Escrituras Negras 1 e está nas Escrituras Negras 2. Agora ela também está organizando uma coletânea que é As Velhas Sábias, e eu estou na coletânea dela, e a gente está assim, seguindo essa estrada juntas, né? Vem, Preta!
Isso, oi? Me escuta? Oi? Nós escutamos, Fátima, pode falar. Escutaram? Oh, então, eu sou Fátima Soares, eu sou de Recife, né? E cada vez mais de Recife, né? Com essa dificuldade que a gente tem de viajar. E já houve um tempo que eu bati esse Brasil por aí, de ônibus e de outros transportes. Então, Recife. O Giovana já disse que eu tenho participado das coletâneas que ela organiza, e essa é a quarta. Quando esse convite me chegou para as marcas, foi num momento assim que eu estava meio confusa, mil coisas para fazer, assim, como é que eu vou escrever? Vou escrever sobre o quê? Fiquei uns dias, um tempo pensando a pensar. Se eu ia escrever um texto para esse livro. E nesse pensar, em algum momento, eu comecei a botar nos meus arquivos aquelas coisas que já estavam escritas. Então, eu acabei encontrando 2 poemas que eu escrevi para dedicar a 2 pessoas, 2 mulheres. Um que eu escrevi para uma sobrinha minha, escrevi no dia que ela nasceu. Então, era um poema sobre essa marca da chegada de uma menina negra numa maternidade pública, onde eu fiquei horas lá junto com a mãe, e as mulheres da família foram se revezando, e assim, aquele momento que me marcou bastante. E o outro poema para uma outra mulher, Dona Graciema, lá no Morro, que foi uma mulher que foi muito importante para mim. Foi muito importante ter encontrado Dona Graciema quando eu tinha 28 anos, ela já tinha mais de 70, e eu tinha minha filha novinha. Então, ela foi a minha médica de plantão o tempo inteiro, uma mulher rezadeira, entendida das ervas, e que dividia com a gente esse conhecimento com muita generosidade. E eu tinha feito um poema em homenagem a ela para ler na missa de 7º dia. E eu fiquei com um desejo de fazer um post para presentear a filha dela, ou de fazer botar o poema da minha sobrinha num post, num quadro. Fiquei sentindo que eu tinha que levar para elas e para a família e para os amigos, para o povo dos arredores. Aí, quando eu recebi esse convite, assim, chegou, consegui ver. Eu vou colocar os poemas no livro, eu não vou dar um post de presente, eu vou dar um exemplar do livro, e a felicidade vai ser ainda maior. Então, é isso. Eu venho escrevendo e participando de muitas coletâneas. Para mim, isso foi uma descoberta assim, maravilhosa, que eu fiz através do Mulherio das Letras. Esta possibilidade de publicar junto com outras mulheres negras, porque é muito interessante isso. Saber que meu poema daqui a pouco vai estar lá em Minas, vai estar no Maranhão, vai estar se espalhando pelo Brasil. E o que eu recebo também, eu recebo de escrita dessas mulheres em cada canto por aí do Brasil, que eu muito tempo não tive acesso. A minha vida inteira a gente não teve acesso a essa riqueza. E as coletâneas, elas estão nos trazendo o espaço de voz e a riqueza das vozes das parceiras, das companheiras. Então, super feliz. Obrigada, Fátima. Já deu tempo, tá bom? Tá bom. Deixa eu fechar por aí. Eu queria chamar Isabete.
Olá. Olá. É assim, ó, Giovânia. Em primeiro lugar, eu quero te parabenizar por estar homenageando a Maria Firmina, né? Há de lembrar que ela foi a primeira mulher romancista. Escreveu em 1859, se eu não me engano, o romance Úrsula. Então, a gente pensa bem, 1859, a abolição foi em 1880, então, em 1859 já tínhamos mulheres produzindo, que não foram reconhecidas, é claro, né? Eu participo da coletânea Escrituras Negras 2, com uma crônica. Essa crônica, essa crônica ela vem questionando as pessoas e alertando, né, fazendo aquele questionamento, porque no Brasil, o Brasil acostumou-se a camuflar o racismo através do humor. São as piadinhas bobas, piadinhas que marcam a gente, né? Que a gente sabe que é o racismo recreativo. Sabemos muito bem o quanto nos causa as dores desse ato do racismo, né? Então, essa crônica é Gritar ou Calar. Ela vem nos questionando, né? Gritar ou calar diante do racismo? Qual é a nossa postura? Não dá mais para se aceitar as piadinhas de humor. Isso é racismo recreativo e nós não podemos aceitar mais. Então, a crônica que eu escrevi no Escrituras Negras, as marcas, é esta que vem questionando até quando a gente tem que aceitar essas brincadeirinhas, que de brincadeirinhas não tem nada. São brincadeiras como estas que matam negros, LGBTs, indígenas todo dia. É um questionamento. Obrigada. Obrigada, Preta. Ô, Mari, você está belíssima, maravilhosa, todo esse charme, né? Fala aí um pouquinho com a gente, Preta. Obrigada. Eu sou Mari, eu sou mineira do Vale do Jequitinhonha e eu moro em São Paulo há bastante tempo. Aqui, eu costumo dizer que em São Paulo eu realizei os sonhos que nasceram no Vale do Jequitinhonha. Eu sou escritora, sou professora, sou cofundadora do coletivo de escritoras negras Flores de Baobá e eu adoro a ideia, eu gosto muito da ideia de marcas porque eu acho para mim, né, é impossível escrever sem considerar as marcas. Tudo que eu escrevo, de alguma maneira, tem a minha vivência no Vale do Jequitinhonha, que foi onde eu cresci, passei a minha primeira infância, cheguei em São Paulo já adulta. Então, tudo que eu escrevo tem isso, mas também tem o outro lado, que é a coisa de estar em São Paulo, de viver em São Paulo, porque é muito diferente, são universos muito diferentes, né? É sair de uma cidade bem pequenininha e ir para a maior cidade do país. E eu tenho 2 poemas no livro, eles são muito engraçados. Eu olhei minha página quando chegou o livro, estava olhando a dos outros poetas, então ficou engraçado, porque é um poema bem pequenininho, com 3 versos, e o outro é grande. Eu sou muito mais da escrita da prosa, né? Meus maiores sucessos, digamos assim, são sempre prosa. Os 2 poemas falam de marca, um se chama Poeta, o título do poema é Poeta, e o outro é De Noite. Mas os 2 falam estava ouvindo as outras autoras e muito vinculada a outras pessoas e eu fiquei pensando, né? As minhas marcas são muito as marcas do mundo e como eu lido com essas marcas, né? Como eu reajo a essas marcas, como eu encaro essas marcas, sendo a pessoa que eu sou, né? Nesse mundo, que é muito diferente, né? Então, eu acho que eu parto muito do autoacolhimento, da ideia de acolher, da ideia de ressignificar. Acho que a ideia de marcas é essa. Eu adorei a ideia.
eu recebi o convite por meio da outra autora, que é a Fernanda. Ela me mandou. Eu não conhecia a Giovânia, e aí ela ficou falando para eu vir, leia o regulamento, aí eu vou mandar. Acho que eu mandei no último dia, né? Mas porque eu estava muito atarefada. E eu gostei muito. Quando eu fui ler o regulamento para mandar as coisas, e falei, gente, a ideia de marcas é muito interessante. Um dos poemas, que é o pequenininho, eu escrevi para este livro. Eu escrevi, na verdade, era o livro que estava ali, eu achei que casava, e o outro eu já tinha. Então, eu acho que a ideia de marcas, quando a gente eu lido com elas, de alguma maneira já acompanha a minha escrita. Para eu não me estender muito, quero agradecer a Giovânia pela paciência, pela iniciativa. Eu acho que poucas coisas são mais louváveis do que mulheres que se predispõem a fazer frente a toda a branquitude que ainda se acha hegemônica na literatura brasileira. Eu entendo a literatura como um instrumento de luta social, embora não seja só isso, embora todo o valor estético que compõe a literatura a gente considera, mas eu acho que a literatura tem um papel social. E ver uma mulher fazer isso, né? Reunir outras mulheres, né? Ver qualquer mulher escrevendo é muito grandioso, mas ver uma mulher que se predispõe a reunir outras mulheres, isso é uma revolução, e é nesse tipo de revolução que eu acredito muito. E quando eu disse que eu quero agradecer a Giovânia pela paciência, porque assim, eu sou uma dos grupos, porque é 1000 coisas para fazer, aí ela manda as mensagens no privado. Te agradeço imensamente pela organização do trabalho, o livro realmente ficou muito lindo, fiquei muito orgulhosa e feliz de participar, e estou muito orgulhosa e feliz de conhecer todas as outras, cada história que me enriquece, e com certeza eu vou sair daqui muito maior. Muito obrigada pelo trabalho, Giovânia, muito obrigada por tudo, obrigada a todas vocês. Gratidão a vocês pela participação, né? A gente só consegue construir junto quando as outras vêm, se unem, aí a gente faz a caminhada. Sozinho a gente não consegue. Simone, vem com nós. Obrigada, uma boa noite a todas que estão participando nesse momento, desse momento tão maravilhoso de estarmos reunidos, aqui reunidas, né? Por Giovânia, tenho muito a te agradecer por estar participando das escrituras dessa coletânea, do lançamento da coletânea Escrituras Negras 2, as marcas, né? Que vem homenageando Maria Firmina dos Reis, essa romantista, essa poeta, essa contista, que muito fez, que muito deixou um legado de maravilhas para nós, que nos inspira até hoje, né? E passando para nós essa resistência de mulher, a primeira mulher negra a escrever um romance, uma escritora, né? Lecionou e que lutou muito pelas questões sociais, pelas diferenças, né? E hoje nós estamos aqui fazendo essa homenagem a essa grande mulher, né? E que nos inspira até hoje, né? Então eu estou imensamente agradecida. Demorei para entrar, mas eu acho que a mulher negra é isso mesmo. A gente não podemos desistir. O meu celular é novo e eu estava desativada ali um programa ali do celular, e aí, graças a Deus, meu filho jovens, né? Porque a gente, assim, quando a gente completa meio século, a gente fica meio que assim, né? Tudo começa a se confundir, mas acho que estamos aí. Eu olhei outra vez no grupo que a cada dia alguém, uma mulher, alguma das poetas ali, escritoras, postaram que a cada dia a gente está aprendendo. E eu acho que é isso, nós estamos aqui para aprender umas com as outras, né? E eu vim com esse poema, o livro, participando das Escrituras Negras. Eu acho que é um poema que traz muita questão, assim, do trabalhar livros nas escolas, né? De nós, mulheres negras, ter esse protagonismo, sermos as protagonistas nessa história, nessa narrativa, nessa diáspora, né?
de lá dos nossos ancestrais, né, que viemos, né, naquele navio, e hoje estamos aqui firmes e fortes, unidas, e ter uma mulher como tu, Giovânia, de dar esta oportunidade. Eu digo a todas que eu sou recente na literatura, ainda sou uma aprendiz, né, estou aprendendo aí, me inspiro muito na Elizabeth Fagundes, aqui no Sul, Lilian Rocha, Fátima Farias, Ana dos Santos, são as pessoas que me inspiram através dos saraus aqui que a gente frequenta, que é um sarau de resistência, que é o Sopapo Poético, onde muitas vezes eu tive a oportunidade de conversar com a Elizabeth Fagundes, que eu acho uma pessoa incrível, maravilhosa. Então, eu sou uma iniciante ainda, e é a segunda coletânea que eu estou participando, e é uma felicidade estar participando com a poesia de nós, mulheres negras, colocar esse tema tão importante, são as marcas, né? De algo que a gente traz lá da nossa ancestralidade, por tudo que a gente passou, né? Sobretudo a mulher negra, né? De violência, de opressão, de tudo, né? E de não ter a oportunidade, não estar no lugar de privilégio na sociedade. E hoje, na atual conjuntura que nós estamos vivendo, ainda falta isso, porque nessa pirâmide nós somos a base, né? E nós temos que estar no topo da pirâmide. Podemos estar em todas as esferas. Então, esse poema, o livro, é algo que vem levar para as escolas, que ainda falta muito, né? Eu lembro que eu fiz um estágio ano retrasado numa escola, em que as pessoas, eu fui, acho que uma das primeiras nessa escola, digamos assim, professoras, eu não estou atuando ainda, minha profissão, eu trabalho com protética, mas assim, eu fui fazer um estágio numa escola no curso de Sociologia, e aí tu observa que os alunos ficam impressionados, assim, quando entra uma mulher negra, né? Porque eles não estão acostumados, não é natural. Então, e aí quando tu fala de poesia, que tu recita poesia, que tu quer trabalhar vários temas de racismo, desigualdade social com a poesia. Então, essa poesia Meu Livro é para mostrar o nosso lugar de fala, o nosso protagonismo negro, mas, sobretudo, contar a história que a história não conta. Né? Trazer essa história que a história não conta, essa oportunidade, o que aconteceu, qual foi realmente, de fato, a narrativa que nós vivenciamos, né? Porque parece que a nossa sociedade ela está muito focada naquela questão assim, do mimimi, né? Do racismo recreativo, como a Elizabeth comentou ali, né? Que é algo que não cabe mais nos dias de hoje. Então, esse poema eu venho trazer levantar essa questão, problematizar essa questão de que temos que discutir, sim, mais livros, a literatura negra, a literatura feminina negra, de mulheres negras, vindo com potência, fortes, e levar esta poesia por todos os lados, nos 4 cantos do Brasil, do nosso Brasil amado e maravilhoso. Muito obrigada, Giovânia, pela oportunidade. Desculpa estar tentando várias vezes, entrando e saindo, mas acho que é isso. Nós, mulheres negras, não desistimos, estamos aqui. Sororidade sempre, irmandade sempre. Obrigada pela oportunidade. Obrigada. Pessoal, vamos tentar manter a ideia dos 2 minutos para que a gente consiga agilizar as coisas. Legal. E Diane Preta, vem aqui com nós. E Diane é linda, maravilhosa, atriz, faz uns trabalhos de fotografia que vocês devem dar uma olhada, viu? Olá, gente. Boa noite a todas e a todos. Assim, é com imensa felicidade que estou aqui, com o coração quentinho, estar com todas vocês, mulheres pretas potentes, e dizer o quanto é importante, né? Esse livro, As Escrituras Negras 2, As Marcas, traz muito esse lugar da mulher preta, né? Quando a gente questiona qual é o lugar da mulher preta na sociedade, a gente vai direto a essas marcas, né? Do nosso cotidiano. Ser mulher preta
está justamente nessas marcas sociais, como bem Lélia Gonzalez fala, né? Que a gente está sempre na base da pirâmide. Sofremos por questão de gênero, sofremos por questão de raça e também sofremos por vezes econômicas, né? São vários tipos de explorações e violências. Então, você ter mulheres pretas no lugar da produção intelectual, no lugar da produção cultural, é revolucionário. É algo que a gente tem que se orgulhar mesmo, se orgulhar, que a gente tem que batalhar, que a gente tem que dizer que existe sim mulheres pretas que escrevem, existe sim mulheres pretas que resistem. Então, eu fico muito feliz por estar vendo assim, tantas e tantas mulheres de todas as partes do Brasil. E o quanto é importante essa questão da gente ter esse espaço, esse lugar. Porque eu mesma, Diane França, muitas vezes desacreditei da minha própria escrita, né? Porque veja bem, como é que uma menina de periferia, preta, vai ter a audácia de escrever poesia? Uma vez que só que me chegava eram homens brancos ou mulheres brancas nesse espaço de produção literária. Então, para mim, teve uns espaços de muitos gatilhos para que eu pudesse ter essa coragem de estar na minha escrita. Então, esse espaço aqui pode chegar para tantas outras que também passam por esses processos. Estou muito feliz também de estar em outras antologias, né, também com a Fátima, das Velhas Sábias, Giovânia, um projeto também que foi aí que a gente teve essa ponte, eu e Giovânia, que é o No Olho da Onça, que é um projeto para mulheres dissidentes, né, poetas, que estão aí se colocando na poesia num lugar de afirmação, num lugar de luta, num lugar de resistência. E os 2 poemas que eu escrevi no livro são como poderia ser 2 partes, né? Uma parte que a gente vem desse sofrimento, que é o Não Consigo Respirar, que foi bem no auge do movimento, né? Não consigo, I can't breathe, né? Não consigo respirar pela morte do George Floyd. E depois o caso do João, né? Que veio também na mesma consequência de asfixia. E esse Não Consigo Respirar acontece todos os dias, né? No nosso cotidiano. Quem vive uma pele preta sabe perfeitamente quem é o alvo. E nós, mulheres pretas, sabemos também o que é ter um ventre preto, que são os nossos filhos, são os nossos companheiros, são as nossas filhas, nossas companheiras, que estão sempre no alvo. Então, esse poesia Não Consigo Respirar é justamente disso, que para algumas pessoas podem ser apenas palavras, mas para a gente é um grito de socorro, sabe? A gente não aguenta mais pedir o básico que é viver. Viver. A gente só quer viver. E isso não é nos permitido todos os dias quando você vê jovens que são alvos da milícia, que não são mulheres que perdem seus filhinhos, que caem de 8º andar, de mais de não vou me lembrar agora o tanto de andares, por estar cuidando, né, de outros filhos, né, que não são os seus. Quantas mulheres pretas já passaram por isso? De ter que abdicar a criar os seus próprios filhos para criar dos outros. Então, esse poema, Não Consigo Respirar, está muito nesse contexto. Em compensação, não digo mais sim, senhor, é justamente esse espaço de revive, que nós não aguentamos mais, que nós temos nossos orixás, que nós temos a nossa santidade, e por eles a gente vai criando força e vai se rebelando e não aceita mais esse lugar que nos é posto, né, sempre de servidão. Não. Nós não dizemos mais sim, senhor. É isso, minha gente. Leiam, adquiram e simbora. Feliz demais. Obrigada. Ô, Shirley, como é que você está aí? Shirley? Olá, tudo bem.
Estou bem atenta assim ao que as outras mulheres têm falado. Cada uma é a voz da outra, né? Eu acho isso muito importante. Eu vou falar bem rapidinho assim sobre a coletânea. Gosto muito já falei que eu gosto de coletâneas porque ela nos permite assim que a gente interaja com as demais mulheres, né? Você leva, os teus poemas vão para outros recantos e você também vai tomando conhecimento da escrita de outras mulheres. Eu estou contribuindo nas escrituras negras com 2 poemas, Muros Invisíveis e Transformação. Muros Invisíveis é um momento meu, assim, que eu fui criada muito dentro do branqueamento, né? Eu fui muito protegida. Daí, quando eu fiquei adulta, eu tive que sair, lutar pelo meu espaço, e esses muros, eles realmente não me ajudaram, né? Eu tive que lutar cada dia por um espaço, cada dia era uma luta. E a transformação é o que acontece no corpo nosso como mulher, né? A menstruação. Eu me senti traída no final lá do poema, eu falo. Quando ela cessou para mim, eu disse, meu Deus, agora vou fazer o quê? Não sou mais mulher. E ao contrário, né? Eu percebi assim que com isso eu ganhei liberdade. Eu passei a ser senhora do meu corpo, da minha vida, né? Eu já tinha criado outras vidas, né? Então são assim 2 poemas assim que eu achei bem propícios para essas escrituras marcas, né? E agradecer também ao depoimento dessas mulheres maravilhosas, desses sentimentos assim que elas conseguem colocar para fora assim do que está dentro delas, né? É um grito, né? É o nosso grito, né, de mulher negra, né? Toda vez que a gente fala ou escreve, a gente está gritando e está colocando para fora e deixando essas marcas assim saírem de nós, né? Eu agradeço, gratidão por estar aqui participando mais uma vez, né? A Giovânia também tem aberto essa porta, né? Para que nós mulheres negras possamos colocar as nossas vozes. Obrigada, Shirley. O Luciana Brasil. Fala aí, Preta. Não estava enxergando onde é o microfone. Meninas, olha, eu me sinto abençoada por Deus por ter a oportunidade de conhecer o trabalho de vocês, de mulheres maravilhosas, assim, eu agradeço de coração a Giovânia. E a minha estreia como contista nessa obra, assim, eu nunca me senti capaz de escrever. Por quê? Primeiro que eu sou gaúcha de Porto Alegre, e isso já fala muito sobre o que é escrever, né, gente? Então, hoje em dia, eu moro aqui em Minas Gerais, moro no sul de Minas, na cidade de Itajubá, e eu sempre quis escrever, mas sabe quando você não se sente preparado, você não se acha digno de ocupar aquele espaço ali, aquele lugar. E lá no Rio Grande do Sul, isso é muito mais forte. Eu entrei para a faculdade de letras no intuito de melhorar a minha escrita, porque eu ficava lendo Guimarães Rosa, Clarice Lispector, eu falei, caramba, mas e cadê a escrita negra nisso tudo? Né? Então, gente, a minha bandeira começou pelas personagens. Então, por as personagens negras que apareciam nas histórias, me fizeram levantar a bandeira da escrita preta. Eu participo nessa obra magnífica aqui com um conto chamado Há Marcas que Nem o Tempo Faz Esquecer, a Solidão das Três Marias. E eu fico muito emocionada. Eu não consigo ler o conto inteiro até hoje. Esses dias meus alunos me pediram, porque eu falei, comentei com eles, né? Eles queriam que eu lesse e foi aquela choradeira total, porque eu falei da solidão. E esse conto meu foi escrito num domingo. E eu acho que o domingo diz muito sobre a solidão para as mulheres, principalmente para as pretas, né, gente? Então, hoje o meu relacionamento com a literatura, assim, é de literacura, sabe? Eu gosto de apresentar meu trabalho para as minhas alunas pretas e falar como que a gente é poderosa, como a gente é afetuosa, como a gente é sensível, como a gente é intelectual, sim, muito embora essa sociedade não nos reconheça.
né? E eu quero dizer da gratidão imensa que eu tenho por fazer parte dessa coletânea. E eu quero fazer parte de muitas outras também. E muito obrigada, meninas. Obrigada mesmo por conhecer, por ter essa oportunidade de conhecer o trabalho de vocês. Obrigada de novo, Giovanni. Gratidão. Pelo jeito, foi pior do que ontem. Foi igual ou pior do que ontem. Pode negócio dele? Helena, bota tua câmera tá desligada. Liga aí e conversa com a gente, Preta. Eu não sei nem como conectar aqui, viu? Não sei Tá só teu nome. Tá só teu nome. Ah, tá, eu nem sabia. Fala aí com a gente. Helena tá lá no Rio Grande do Norte. Eu nasci e cresci no Rio Grande do Norte. Helena mora em São Gonçalo, que é vizinho a Natal, faz parte da Grande Natal. Fala aí, Helena. Né? Eu tô aqui, pronto. Eu tô aqui bem pequenininha. Eu tô vendo eu pequenininha aqui. Não sei se como é que tá a imagem aí, mas eu vou falar daqui mesmo, desse lugar aqui. Boa noite, né, para todas. Obrigada aí, Giovânia. Muito feliz, né, em continuar nesse projeto, né, da literatura e escrita, né, negra. Eu acho que isso é muito importante, esse espaço, né, que você abriu, né, das escrituras negras. E, para mim, tem tido um significado maior, porque me traz muitas lembranças, muitas recordações de toda uma escrita que eu tinha, né, antes desse viés, né, mas que não tinha um respaldo, não tinha. Eu tinha escrita, mas não tinha um local adequado que pudesse ela se manifestar, vamos dizer assim, né, se tornar ali, se concretizar. E através desse encontro, né, com as escrituras negras, A Mulher que Reluz em Mim, e agora neste livro, comecei, né, dentro dessa perspectiva aí e desse universo mesmo, né, de explorar esse viés da pele negra, do corpo negro, né, das marcas negras, desse registro negro, dessa territorialidade negra de onde eu nasci, né, de todas as minhas vivências e experiências. Então, assim, é muito gratificante, né, ter esse espaço, e sou grata por esse espaço e por compartilhar também de todas essas outras mulheres aí que traz também suas histórias e suas marcas e seus registros. Especificamente nessa coletânea, eu lembrei muito da minha avó materna, que ela frequentava muito um terreiro, né, terreiro de Umbanda, e ela era muito recriminada por isso, mas ela não deixava de ir, ela e uma tia minha, e ela tinha muitas cantigas, muitos hinos bonitos, e seguia Iemanjá e São Jorge, e assim, ela era do mar, ela gostava de fazia 3 de maio e pescava. Então, assim, tem muitas riquezas, né? Muitas experiências assim, dela que me identificam. Eu falo desse repique d'água, que é a questão da água, né? Que tem muito do cheiro de jasmim. Então, na casa dela tinha o altar lá para Iemanjá, então ela tinha todo o ritual dela. Então, ela tinha muita sabedoria, né? Muita sabedoria aí desse lugar, Mulheres das Águas e da Mãe Iemanjá. E também eu trouxe, debaixo da minha pele, mais uma coisa, uma escrita de uma experiência minha mesmo, singular de Helena mesmo, né? De todas as marcas que Helena traz,
né? E que estão ainda, de certa forma, debaixo ainda da minha pele, né? Ainda sangrando aí. Então, esse debaixo da minha pele ainda sangra, ainda transpassa e atravessa aí esse corpo negro dessa mulher, Helena Monteiro, né? Então, assim, mas são lembranças e resquícios ainda um pouco doloroso aí, né? Tem uma marca aí que está ainda latente aí, mas a gente vai, através da literatura, através da poesia, através de toda essa grandeza, que é a arte de modo geral, a gente vai se purificando aí, se banhando, se lavando, né? E escrevendo, e quanto mais a gente escreve. Hoje pela manhã eu amanheci assim, realmente, aqui só um adendo, assim, muito mal mesmo. E a minha salvação do dia hoje foi escrever. Então, já amanheci o dia 7 horas da manhã escrevendo. Então, escrevi e aproveitei que aqui, eu moro aqui vizinho a maré aqui do Rio Potengi, então aí escrevi, estava chovendo, estava muito lindo, aí escrevi e pronto, aí lavou tudo. Eu fiquei lavou tudo, aí misturou tudo, assim, aí apazigou, né? E eu pude ter um dia bem tranquilo e bem feliz. E estou feliz aqui com todos vocês e ouvindo aqui o depoimento e me sentindo assim bem gratificada, né, nesse processo feminino aí, essa junção de mulheres que eu também gosto e também, de certa forma, realizo um trabalho já há bastante tempo com mulheres. Tanto na minha prática, nem disse o que eu era, tanto na minha prática enquanto profissional da psicologia, né, com esse recurso das mulheres, e também como nesse viés da escrita, né, com um grupo de mulheres também. Então, muito obrigada e trabalho que segue. Desculpa aí qualquer coisa e boa noite, né? Vamos e vamos. Obrigada pela sua participação, por estar com a gente nessa caminhada, né? Nágla Preta, vem cá. Boa noite a todos, todas. Quando Giovânia fala, né, vem cá, né, quem tem juízo vai, gente, é para coisa boa. Eu, assim, eu agradeço imensamente estar nesse território, né, um território negro, um território terapêutico, né, de construção identitária, de fortalecimento. E eu participo com um conto, ainda não aprendi a escrever poemas, né? Então esse espaço aqui também é um espaço de formação para mim. E o conto é Salubananã, né? E eu trago as marcas e a memória de uma das nossas mais velhas, né? Então eu falo sobre temas que são muito dolorosos, mas que estão muito presentes, né, no cotidiano das mulheres negras. E, na verdade, é uma grande homenagem às mulheres da minha família, né, porque uma família, né, por parte de mãe, uma família extensa, e que todas as mulheres, né, foram empregadas domésticas. E essa anciã que eu trago nesse conto, ela é uma doméstica. Né? Então, é uma grande homenagem a essas mulheres, né? Que não só elas, mas as mulheres negras, de uma forma geral, né? Mesmo as que não passaram pela atividade doméstica, né? Nós temos sempre as domésticas como referência, né? São nossas mães, nossas avós. Ainda estamos num momento histórico, né, em que essas mulheres elas fazem parte, né, do nosso cotidiano, né, das nossas referências, das nossas memórias. E aí eu trago esse texto Salubananã, que o Salubananã significa nós nos refugiamos em Nanã, né, salve a Senhora da Lama. E conta a trajetória de uma senhora de 80 anos que faz todo um percurso, né, da mulher negra no século XX e no século XXI. Temas como trabalho infantil, exploração sexual,
a solidão da mulher negra, né, vai estar presente, religiosidade, a questão da pobreza, da ausência de uma família. A gente pode, eu tenho na minha família, né, essas mulheres, muitas vezes elas não têm famílias, né, para cuidar de outras famílias, né, com uma estratégia de sobrevivência. E essa anciã que eu trago, Insalubar, ela fala muito disso, né? Ela tinha 3 sonhos, né? Um sonho era ter uma família, o outro, uma casa só dela, e o terceiro sonho, um homem só dela, né? Que não a possuísse a partir da violência sexual. Então, esse conto, ele aborda várias questões, né? Não só questões femininas, mas questões muito humanas de uma forma geral. Eu ainda não consigo trazer, a Giovana, na minha escrita, que é muito inicial, coisas que são inquietantes, tá? Que não trazem inquietude, né? Talvez pela minha formação em ciências sociais, esse processo de escrita se mistura muito ainda, né? Mas eu adorei participar desse território. Gratidão. Grata, Preta. Ela tem um espaço, assim, está sempre com um espaço muito aberto na revista África e Africanidades. Uma enorme gratidão por estar sempre com a gente e seguindo nessa estrada, e sigamos juntos. A gente vai terminar essa parte com Rosa, e depois de Rosa a gente entra para o nosso sarau. Boa noite, então. Eu sou Rosa Pereira. Quero agradecer, Giovânia, a tua iniciativa tão importante. Pelo menos para mim, assim, foi um divisor de águas. Porque eu já escrevo desde os 10 anos de idade, mas realmente, assim, somente de uns tempos para cá, a partir de 2018, é que eu resolvi, então, investir na questão de publicar, né, os meus escritos. E em 2018 aconteceu algo muito interessante, eu me desencontrei no momento da publicação, quando eu vi na cerimônia de formatura, era um curso, na verdade, de escritores que estavam fazendo aqui em Porto Alegre, quando eu não consegui me sentir representada naquele ambiente, né? Éramos apenas eu e o meu companheiro fazendo o curso, os únicos negros entre tantos brancos. E aquilo me deixou profundamente incomodada. Não que eu não enxergasse isso, mas quando eu vi aquela foto da formatura, é que me deu aquele estalo. Se alguma coisa muito errada, estou deixando acontecer, né? Bem, de qualquer maneira, eu continuei, então, escrevendo, mas os meus escritos, depois de revê-los, eu via que eles não tinham cor, né? Para quem é, sobre quem que eu estou escrevendo, né? Eu não enxergava a minha cor nos meus personagens, as minhas personagens. Então, foi ali com a pandemia, eu comecei a me envolver mais assim com a literatura negra, né? Já vinha lendo, mas através da pandemia, então, nos deixou reclusos, né, em casa, e eu fui, então, procurar outras coisas, né? E foi quando, então, eu comecei a conhecer os coletivos femininos de escrita, né? Então, veio a divulgação de escrituras, e eu resolvi, vamos ver o que vai acontecer, né? Eu fiquei tremendamente feliz. Chorei muito quando eu recebi teu e-mail dizendo que os meus poemas tinham sido selecionados, né? E hoje, já passado esse pouco tempo, mas nesse pouco tempo
tempo, eu já entrei em outros coletivos. Essa coletânea é a terceira coletânea da qual eu estou participando, né? E eu sinto, assim, privilegiada, né, por estar neste livro, né, exatamente com os meus, né, com os nossos, com as nossas, né, são as nossas vozes, né, tendo representatividade. Então, o meu poema, Galhos Partidos, fiz especialmente para a coletânea, que seria um poema mais voltado para a questão da diáspora, né? São os galhos, ou seja, os nossos nomes, a nossa essência toda que foi cortada, quebrada, né, pelo poderio do colonialismo. E fiz uma reescrita também, né, de um outro poema que eu já tinha feito há muito tempo atrás, e então é o Lá Vem Ela, né, que retrata a mulher periférica, a mulher negra periférica, o dia a dia da mulher negra periférica, né, porque eu convivi praticamente toda a minha vida em escolas de periferia. Então, eu queria homenagear, eu gosto sempre de fazer uma homenagem a alguém, ou a um grupo, ou a um coletivo, né? Então, eu fiz pensando nessa mulher, nesse dia a dia, né, nessa mulher que geralmente é uma mãe solteira, como a minha foi, né, dentro desses dois contextos. Então, eu agradeço muito e me sinto honrada de estar num livro dentro, junto com cada uma de vocês. Obrigada. Gratidão. Fala, Fernanda. Olá, boa noite para todas. Vou tentar ser sucinta. Bom, dizer que eu estou muito feliz, dizer que para mim é um grande prazer receber de presente as palavras de vocês e poder dar de presente as minhas palavras, a minha escrita. Então, isso para mim é uma grande felicidade. Eu sou mineira, sou de São João del Rei, sou atriz, então a poesia ela permeia a minha vida, a arte permeia a minha vida, né? Eu faço parte de um grupo que é o Teatro da Pedra, eu sou cofundadora desse grupo, então estou muito feliz de estar aqui junto com vocês, dizendo que as nossas palavras, os nossos corpos se entrelaçam, mesmo a gente estando em estados diferentes, em cidades diferentes, e o quanto para mim isso é pulsante, o quanto para mim isso é mão dada, mesmo a gente em casa, em tempo de pandemia, é um afago. Então, eu estou muito feliz. Primeiro, queria agradecer, dizer que achei vocês belíssimas, estou emocionada com a beleza, a nossa beleza. Então, muito obrigada pela parceria, pela troca e pelas palavras. Falando rapidamente sobre os poemas, eu trago nessa minha escrita minas, essas minas internalizadas, agarradas em mim, mas essas minas que saem também pelos meus poros. Eu trago todas as mulheres que estão dentro, as mulheres que foram, as mulheres que estão e as mulheres que estarão. Então, meu poema chama Eu Várias, um deles, a partir de uma pesquisa que eu tenho feito há um tempinho, retrocedendo e pesquisando a minha família materna. Tantas mulheres que vêm antes de mim, então, a minha família também vem de uma zona rural, aqui de São João del Rei. Então, tenho pesquisado a beleza das peles que vieram antes de mim. Então, dentro desse lugar, dentro da minha família materna, e essa pesquisa tem me trazido muita coisa, pesquisando fotografia, pesquisando histórias, pesquisando nomes, palavras, lugar, terra, tudo. Então, isso vem para a poesia. Então, muito obrigada, dizer que eu estou felicíssima. É o primeiro, hein? Tem que mostrar. Tcharam! Então, muito obrigada, gente, e que a gente possa se encontrar muitas vezes na vida e na escrita. Gratidão, meninas.